Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação em Goiás. Lembrando que este é o projeto SEDUC em Ação. O meu nome é Emerson Martins e o nosso tema hoje é geopolítica. Nós vamos trabalhar com a geopolítica do Brasil e geopolítica da América Latina. Cabe lembrar ainda que a nossa aula tem acessibilidade em Libras com o professor Cleiton. Pois bem, já faz algum tempo que estamos trabalhando com a geopolítica e nós dissemos a vocês que a geopolítica lida com a gestão dos territórios, com a gestão política que envolvem os interesses dos territórios em escala global. E a geopolítica se apresenta como sendo aquela gestora que vai lidar com guerras, que vai lidar com disputas por água, com questões religiosas, com interesses, por exemplo, ambientais, mas não lida com questões econômicas, com questões comerciais, como nós discutimos em outro momento aqui. E a geopolítica que nós iremos discutir aqui, ela é aquela que aparece num período temporal que nós chamamos de pós-guerra. O que seria pós-guerra? Pós-guerra seria aquele período em que o planeta passa por uma estabilidade relativa nas relações internacionais, se comparado com Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Geralmente, este período é apresentado nos livros didáticos como sendo o período da bipolaridade ou o período da Guerra Fria. Ok? Sacaram isso? Então agora eu vou pontuar alguns elementos importantes da relação geopolítica na América Latina com os Estados Unidos, ok? Com a América anglo-saxônica, e também a relação geopolítica do Brasil com outras situações. Vamos falar um pouquinho de África também, vamos tratar de algumas situações que ocorreram aqui no continente americano. De forma didática, para que você possa aprender, aprenda anotando. Pega seu caderninho e vamos então observando aqui as nossas imagens. Então você sabe que o continente americano, ele se localiza na porção de hemisfério ocidental. Então nós temos aqui o continente americano e logo depois que a Europa ocupa as vastas regiões ali da Ásia, nós temos também a ocupação da América. Não por acaso, o continente americano vai ser chamado aqui de Novo Mundo. Quer lembrar? Europa, África e Ásia, Velho Mundo. Continente americano, Novo Mundo. Oceania, Novíssimo Mundo. Pegou a charada? E como é que esse continente se apresenta regionalizado do ponto de vista geográfico, físico geográfico? Nós podemos apresentar assim, existem 3 Américas, geograficamente falando. A América do Norte, formada por Estados Unidos, Canadá e depois o México. Colocamos os Estados Unidos para dar a ele a posição de centralidade, em primeira dica, né? Depois nós temos a América Central e nós temos a América do Sul. Então essa é a primeira proposta de regionalização que se apresenta para nós geograficamente. Agora, nós também podemos regionalizar a América por uma outra perspectiva, mais humana, histórica, não geográfica, em que nós consideramos o modo como essas partes foram colonizadas. Se não, vejamos, essa parte mais ao norte, formada por Estados Unidos, Canadá e Alasca, nós temos ali a América anglo-saxônica, uma porção do continente americano que foi colonizada por uma atividade de povoamento, onde os ingleses vieram, a maioria ingleses vieram da Europa e se fixaram nessa porção territorial da América para constituírem suas atividades e estabelecerem ali as suas raízes. E a outra porção, do México na direção sul, aqui no sul da Argentina, nós temos a América Latina, que teve como marca uma colonização que nós chamamos de
exploração. E a língua tem uma origem cultural latina. Então, estes povos que estão nessa porção territorial em verde, eles vão estar se comunicando com aquelas línguas que nós chamamos de neolatinas. E a língua da anglo-saxônica, que marca aquela cultura, é a língua inglesa. Ainda que na América Latina nós tenhamos ainda o francês, tenhamos, que também é de origem latina, o holandês, e tenhamos também até o inglês, o que predomina são as línguas de origem latina. A exceção aqui é a língua portuguesa, que apesar de ser latina, não é, na sua maioria, na quantidade de territórios. E sim, obviamente, a língua espanhola, você sabe disso. Ali do outro lado, nós temos então a apresentação do mapa da América Latina. A América Latina, a gente tem ali formada por 21 países, mais de 630 milhões de habitantes, 630 milhões de pessoas, mas que apresentam uma gigantesca desigualdade social. Quer dizer, a distribuição da renda, a distribuição dos recursos, o equacionamento da condição de vida não é bem administrado pelos governos aqui da América Latina. Situação que é bem diferente da América anglo-saxônica, que tem uma condição de vida um pouco mais administrada, mais ajustada, apesar de apresentar também concentrações e desigualdades sociais. Mas, obviamente, não tão graves quanto as que a gente visualiza aqui na América Latina. Pois bem, tratando de geopolítica do Brasil e pós-guerra, nós temos que discutir com vocês que o que queremos apresentar se localiza naquele período temporal que disse no comecinho da aula de pós-guerra, de bipolaridade. E eu já disse a você o que significa. Este período, para criar um pouquinho mais de referência sobre ele, é aquele período em que o continente africano passou por um processo de independência dos seus colonizadores. Você se lembra que durante a Guerra Fria, muitos países africanos ainda estavam sob a tutela de países europeus, mas que receberam ali dentro, no seu interior africano, movimentos anticoloniais, aproveitando a situação herdada da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os países europeus estavam destruídos, estavam em cacos, e aí os países da África, aproveitando essa fragilidade dos países europeus, começaram a fazer levantes contra essa dominação europeia no continente africano. O que significa dizer que esse período de bipolaridade, de Guerra Fria, ou esse período de pós-guerra, também vai marcar a independência de países africanos. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Uma outra situação que vai marcar o Brasil e grande parte dos países da América do Sul, no conjunto dos países latino-americanos, é o que a gente chama de Operação Condor, ou Operação Condor. O que é isso? É uma aliança política e militar que esses países criaram para promover uma perseguição, principalmente àqueles que faziam oposição aos regimes de governo chamados de militares, ou seja, conhecidos hoje como as ditaduras militares da América do Sul. Essa aliança militar, chamada de Operação Condor, recebeu esse nome por causa daquela ave andina, chilena, que se caracteriza como sendo a comedora de restos mortais, de outras espécies mortas. Aqui no Brasil, a espécie que vai representar essa ave condor ou côndor lá andina, lá do Chile, é o carcará. Por isso, aqui no Brasil, a Operação Condor, que envolveu estes 6 países, aqui no Brasil passou a ser apelidada de Operação Carcará. Guarda isso, é uma informação importante. Qual era o objetivo dessa operação? Ou Condor, no sentido mais geral dos 6 países que a formaram, ou aqui no Brasil? Como é que isso era visto? Quais os objetivos?
contra os movimentos de esquerda. Não esquece isso mais nunca, porque os movimentos de esquerda se levantavam na América. Cuba já tinha feito a sua revolução socialista. O universo socialista já influenciava grande parte do planeta, inclusive na Ásia, lá com a China, por influência da União Soviética. Então, perseguição aos ativistas políticos contra os governos militares, você já anotou isso? E também impedir a atuação da OLAS, uma organização latino-americana de solidariedade inaugurada pelo Fidel Castro lá em Cuba. E essa organização estava atuando nesses países da América do Sul. Então os governos militares se unem para tentar impedir essa influência. Inclusive muitos do Brasil, muitas frentes de esquerda do Brasil foram para Cuba receberem treinamento para fazerem oposição a esse regime militar que se estabelecia na América do Sul, envolvendo aqui esses 6 países. E, obviamente, claro, impedir os movimentos revolucionários que insurgia. Por quê que isso acontecia? E com qual financiamento? Quem ajudava? Estados Unidos sempre teve a América Latina como quintal da América anglo-saxônica. A América Latina, ela era uma espécie de espaço onde os Estados Unidos conseguia reafirmar o seu poder. Ou seja, ele financiava campanhas políticas, eleições, estabelecia ali na América Latina as suas vontades. Aliás, estabelecia não, estabelece. Até hoje, os Estados Unidos impõem grande influência aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos, através principalmente da agência de inteligência norte-americana, conseguia financiar e apoiar esses movimentos em nível de Brasil. Nesse período, cabe destacar que algumas figuras importantes, João Goulart, o Carlos Lacerda e o JK, eles morreram mais ou menos no mesmo tempo, com mortes misteriosas. E diz a história que esses sujeitos teriam sido atacados ou mortos, obviamente, por esse regime militar que fazia oposição a essa esquerda. E esses 3 homens aqui, essas 3 figuras, representam uma oposição ao regime militar nessa época, especialmente década de 60, 70, isso ficou muito evidente aqui. Então, o Brasil, dentro da América Latina, ele vai apresentar a sua condição de liderança, voz ativa, por vários fatores. Vamos destacar rapidamente alguns deles. Ninguém aqui na América do Sul e nem na América Latina, nem mesmo o México hoje, faz frente à posição de liderança e de importância internacional que o Brasil tem. Aqui no Mercosul, o Brasil tem total segurança e liderança sobre todos. Eu estou apresentando isso para você aqui, esse gráfico, para ratificar essa informação de voz ativa e de liderança. O Brasil está entre a 7ª e 8ª economia do planeta Terra, à frente de nações muito importantes, o que ratifica a sua condição de grande liderança. O Brasil é também uma grande liderança na relação Sul-Sul. O que é isso? A relação que se estabelece com os países emergentes considerados da porção norte, da porção sul, considerando aquela linha sinuosa econômica. Então, o Brasil tem relações com voz ativa, com voz de decisão, aqui com os BRICS. E os BRICS, você já conhece quais são os países, basta você fazer uma breve pesquisinha aí nas aulas anteriores que nós já vimos. O Brasil tem voz ativa também entre o G20, as 20 potências do planeta que se apresentam no debate internacional, por conta da sua condição econômica produtiva, o Brasil conseguiu se apresentar como alguém que tem voz ativa. E o Brasil se apresenta como alguém que participa da ONU e, nesse contexto de ONU, ele defende com voz ativa a reforma do Conselho de Segurança, que ele abre todos os anos, nós falamos sobre isso também, e obviamente defende a multipolaridade do poder, quer dizer, uma reforma em escala global para que as relações fiquem mais equilibradas na geopolítica internacional. Quero destacar algumas situações importantes no Brasil. O Brasil é discutido em nível internacional por causa da sua força ambiental, por causa da sua produção no Planalto Central e por causa da sua produção aqui neste Planalto litorâneo, aqui que orbita, não é, a importância econômica do Brasil para relações internacionais e para relações internas também.
A nossa aula passou muito rápido. Eu vou colocar aqui as legendas para que você possa, de algum modo, printar e fixar o que está escrito aí, para depois também anotar. A gente se despede por aqui, a gente se vê no nosso próximo encontro. Tome nota, estude novamente, tamo junto, até a próxima.